amigos, muito boa noite. Hoje estamos aqui novamente no nosso Estrada de Damasco na TV, nós do lado de cá, fazendo os nossos estudos, as nossas análises, e você aí no sofá da sua casa, dando-nos a sua audiência, dando-nos a sua atenção, permitindo que nós adentramos o seu lar para levar até a você a mensagem espírita, a mensagem do Evangelho à luz do Espiritismo. Hoje nós estamos aqui para analisar junto com você um tema que é sempre muito atual, mas que infelizmente muitas pessoas trabalham esse tema de maneira equivocada. A Daniela, nossa companheira, nossa convidada de hoje, é uma mulher muito estudiosa, ela faz as palestras, né? E ela fez um estudo sobre este tema, que é mediunidade, e trouxe para as nossas reflexões nesta noite. Boa noite, Daniela, bem-vinda. Boa noite, Valmor, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para trazer essa abordagem no sentido da mediunidade à luz do Espiritismo, para que a gente possa assim conhecer melhor como é visto a mediunidade de acordo com a doutrina espírita. Porque surgem assim muitas interpretações equivocadas, porque as práticas espiritualistas são muito variadas, né? Mas a doutrina espírita, ela tem seu embasamento, a sua codificação, e ela prima pela a luz do cristianismo, dos exemplos do Cristo, da moral do Cristo, trabalhar com Jesus. Então hoje aqui nós gostaríamos de fazer essa abordagem no sentido de estarmos falando um pouco como é essa mediunidade com Jesus à luz do Espiritismo, né? A mediunidade, ela é inerente do ser humano. Ela não pertence a nenhuma religião, ela não é exclusividade do Espiritismo, nem de nenhuma outra doutrina ou escola religiosa. Desde os tempos mais remotos da humanidade, as manifestações mediúnicas já ocorriam, né? E existem registros históricos a respeito disso. Mas a partir do século XIX houve um grande interesse científico no estudo das manifestações científicas. E o termo espírita, inclusive, surgiu através de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, que era um grande educador e cientista, que fez um estudo muito detalhado, baseado em métodos científicos e reuniu essas informações que nós chamamos de codificação kardeciana, que é um Pentateuco com 5 livros que a gente denomina de obras básicas. E dentre elas nós temos inclusive o livro dos médiuns, que traz para nós de forma muito clara, né, os mecanismos da mediunidade e traz para nós assim a luz, né, revela para nós que isso é uma lei natural. É uma coisa assim, um fenômeno que não tem assim nada de extraordinário, nada de miraculoso. É um fenômeno natural que ocorre. Seria interessante, Daniela, falar para o nosso telespectador que o Espiritismo tem um tríplice aspecto, que é científico, religioso e filosófico. Exatamente. Né? E a mediunidade, ela é tratada exatamente na parte científica da doutrina espírita, onde é tratado no livro dos médiuns, não é? E aí é que você vai colocar para nós esse estudo que você fez, para que o nosso telespectador saiba quais são os mecanismos, o que é a mediunidade, porque você disse que é inerente ao homem, quer dizer, independe da religião. Todo mundo tem mediunidade, mas nem todo mundo é religioso o suficiente para trabalhar bem essa mediunidade. Exatamente. A mediunidade, ela é vamos dizer assim, uma capacidade de comunicação, de intercâmbio de seres encarnados, que somos nós, com os espíritos. Jesus já havia dito, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, quer dizer, o plano espiritual, ele é acessível a nós, ele só não é perceptível, mas nós estamos em perfeito contato com ele constantemente, interagindo com o mundo espiritual, com os espíritos, eles estão à nossa volta. E nós recebemos o tempo todo também deles
intuições, energias, né? Estamos sempre permeando, né, esse contato. E a mediunidade é justamente isso, esse intercâmbio com os seres desencarnados e vice-versa. Quando você fala assim, esse intercâmbio com os seres desencarnados, o telespectador pode estar questionando a si próprio lá, mas isso é coisa de espírita. Mas não é, viu, querido telespectador? Porque veja bem, na Bíblia e na época da Bíblia não tinha a palavra espiritismo, mas tinha os fenômenos espirituais. Jesus, após a transfiguração, não materializa lá Moisés e Elias e conversa com ele no Monte Tabor? Quer dizer, é mediunidade, é comunicabilidade, não é isso? Exatamente. Então ela não é religiosa. A mediunidade ela é uma faculdade do ser humano mesmo, de estar em contato com o plano espiritual. Então, agora a mediunidade ela se manifesta diferentemente em vários graus. Então, de certa forma, nós podemos dizer que todos somos médiuns, porque todos temos condições de estar nesse contato com o plano espiritual, recebendo intuições e energias dos espíritos e vice-versa. Porém, existem aquelas pessoas que, vamos utilizar aqui até o exemplo do livro que está no livro do Celino Donizete da Silva, que é como se fossem assim aparelhos de televisores em que está conectado a antenas de mais alcance, por exemplo, uma antena via satélite que capta melhor as imagens, as impressões, e antenas mais simples que têm um alcance menor. Então nós temos aqueles médiuns que são assim uma mediunidade mais ostensiva, uma mediunidade mais assim voltada mesmo para um trabalho no campo da caridade, que eles têm a mediunidade de visão, de audiência, eles têm condição de captar o pensamento e o sentimento dos espíritos e transmitir isso, condições de transmitir fluidos que vão ajudar nas curas, no sentido material, quando a pessoa está adoecida, né, de reequilibrar as suas energias. Então a mediunidade, ela é assim, de várias formas, não apenas de uma, e em vários estágios, em maior amplidão ou em menor amplidão. E isso independe também das condições morais do médium, porque Deus não privilegia de nenhum de seus filhos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. E a mediunidade, ela é uma ferramenta a mais que nós recebemos, que nós programamos no plano espiritual, como uma forma de colocarmos também a serviço de Jesus e colocar essa mediunidade a serviço do próximo, de levar como um instrumento também de propagação da fé, de alívio das dores, de formas de cura, de levar a esperança. Então são várias as formas dela se manifestar, né? Mas ela não vem apenas para pessoas, vamos dizer assim, de boa índole. Pessoas que têm o conhecimento religioso, como você disse para nós. Porque o sol brilha para todos. A justiça de Deus, as oportunidades de Deus são para todos. Ele não privilegia nenhum. Então, assim como a justiça de Deus é como o sol é para todos, as oportunidades também assim o são. E a mediunidade é uma faculdade que nos é dada justamente como uma ferramenta a mais para que a gente possa... Pois é, mas aí se você, como medianeiro, você não for, vamos dizer assim, moralizado o suficiente, eu diria religioso, estudioso, né, de sua própria religião, você pode trabalhar essa mediunidade de maneira equivocada. Exatamente. E aí pode, ao invés de ajudar as pessoas, prejudicar. É isso? Ou mesmo, vamos dizer, visar nisso aí uma forma de vida, né? Um meio de vida, ou uma vantagem pessoal, um interesse que não é o objetivo. Então nós estamos aqui justamente para fazer essa distinção, porque existem as práticas espirituais. Mas necessariamente não são espíritas. Não são necessariamente espíritas, porque a doutrina espírita é uma doutrina que crê que Deus é um Pai de amor, de justiça e de caridade, e que não privilegia nenhum de seus filhos. Todos têm as mesmas oportunidades e terão a mesma perspectiva de evolução, se assim o quiserem. Então, assim, nós acreditamos, a bandeira do Espiritismo é que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a felicidade prometida por Jesus e exemplificada constantemente nos seus ensinamentos é de que o caminho é o da caridade.
para que a gente encontre a felicidade. É através do exercício do amor que nós vamos desenvolver em nós a força necessária para as transformações íntimas. É o amor que vai nos guiar, que vai fazer com que a gente queira tomar rumos melhores, caminhos melhores. Então essa é a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Salvação no sentido de que nós buscamos sempre o melhor, a evolução, né? Deus nos proporciona isso. Oportunidades de nos reajustarmos, de evoluirmos, de progredirmos. Porque o nosso aprendizado, no início, ele é muito, vamos dizer assim, cheio de erros e de equívocos. Quando a gente inicia, né? Fomos criados simples e ignorantes. E o nosso aprendizado nas primeiras jornadas, ele é cheio de erros e equívocos. Então imagina se Deus nos desse apenas uma oportunidade para viver todas essas experiências, né? Então ele nos proporciona outras oportunidades, que são as reencarnações, para que a gente possa fazer esse trabalho, para que a gente possa corrigir as nossas imperfeições, que a gente possa progredir moral e intelectualmente. É um processo contínuo. Até para poder cumprir o que propõe o Evangelho, que prescreve o Evangelho, fala, não saireis daqui enquanto não pagar até o último ceitil. Quer dizer, como é que a gente vai pagar todos os pecados, vamos dizer assim, né? Para que a gente se entenda, em uma só vida, ainda que eu viva 90 anos, não dá tempo, não é? Então, Deus dá outras oportunidades para que a gente se reajuste com as leis naturais da vida, não é? E vai se acertando para voltar para uma das moradas da casa do Pai. Exato. Mas, Daniela, vamos fazer o nosso intervalo para o nosso patrocínio cultural e nós voltamos já já. A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcar e Cicobi Cred. Agora com uma novidade, você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes, telefone 3551-6589. A homeopatia é uma especialidade médica que ajuda você a valorizar a sua saúde. Em Guaxupé, ela pode ser encontrada na farmácia homeopática Ramo Verde, inaugurada há 20 anos. Se especializou na manipulação de medicamentos homeopáticos, fitoterápicos, florais e cosméticos naturais. A farmácia homeopática Ramo Verde trabalha também com alimentos integrais, dietéticos, incensos e livros de autoajuda. Farmácia homeopática Ramo Verde, na Avenida Dona Floriana, 239 3551 5794. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Além de montagem computadorizada, óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento, você encontra tudo em um só lugar, na Guaxo Cabos. E agora também na Guaxo Cabos você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira, pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual. Guaxo Cabos, Avenida Lídia Puntel de Moraes, 260, Polo Industrial. Telefone 3551-5086. TV e voltamos com você. Você que talvez tenha sentado aí agora, ligado à sua televisão, não sabia qual era o tema que nós estávamos conversando aqui. Então hoje nós viemos para cá, eu e a Daniela, e ela fez um estudo sobre a mediunidade. E nós estamos exatamente falando sobre mediunidade. Daniela, no Evangelho nós encontramos uma citação que diz assim: dai de graça o que de graça recebeis. Isso se aplica à mediunidade, à luz do Espiritismo? Perfeitamente, porque
Jesus ensinou aos seus apóstolos justamente que dai de graça o que de graça recebestes, porque a mediunidade não pertencia a eles, era um dom concedido, né? Então quer dizer que eles distribuíssem essas benéficas, curassem, levassem o consolo, né? Enxugassem lágrimas, ou seja, fizessem o bem pelo bem, sem qualquer interesse ou vantagem pessoal nisso, né? E nós, na visão espírita, sendo uma doutrina cristã, embasada em preceitos cristãos, justamente é nesse sentido que a gente vê. Deus ajuda suas criaturas através de nós mesmos. Ou seja, quanto mais fiel for o intermediário, né, quanto mais fiel for o médium a esses princípios, o da caridade pura e desinteressada, mais irá se afinar com eles espíritos de ordem superior. Porque os espíritos de ordem superior, eles procuram justamente médiuns interessados na prática do bem, realmente que queiram vivenciar essa prática do amor ao próximo. Então, nesse sentido, dai de graça o que de graça recebestes, porque a mediunidade não nos pertence. Até porque, né, Daniela, veja bem, o Cristo quando impunha as mãos, e ele dizia assim, a tua fé te curou. Ele nunca atribuiu a ele próprio, vai, eu te curei, vai, a tua fé te curou. Então, o médium não pode atribuir para si o poder de cura, nem o poder da transfusão de fluido que ele passa para o doente e dizer, ó, eu te curei, não é ele que curou. Exatamente, é apenas um intermediário, né? E isso também leva muitas pessoas a crer que se elas colocam, vamos dizer, o seu problema, a sua dificuldade nas mãos de um médium, ele está dispensado de fazer a sua parte, de orar, de cuidar de si, de fazer a transformação necessária, porque muitas das vezes as doenças são justamente um desequilíbrio das nossas atitudes, daquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Então, quer dizer, muitas pessoas equivocadamente acreditam que transferem para o médium essa responsabilidade de orar por elas, quando na verdade isso é uma responsabilidade nossa de fazermos as transformações necessárias para que a gente possa conquistar a saúde, seja ela física, espiritual, emocional, né? Então, o médium ele pode funcionar como um coadjuvante nessa cura, nesse processo. Mas o trabalho também está dentro de cada um de nós, né? E por que ele é um dom gratuito? Porque o médium não, vamos dizer, não trabalhou, não estudou, vamos dizer, aquilo é um dom que foi concedido a ele como ferramenta de caridade ao próximo. E não como um meio de vida, como uma forma de obter vantagens, né? Não, é no sentido de realmente de proporcionar a ele, através da caridade, uma forma de se modificar a si mesmo, de conquistar o caminho do bem, o caminho do amor, né? Que é o amor que é a única moeda que no plano espiritual terá valor. Quando nós passarmos para daqui para o plano espiritual, não será perguntado para nós qual é a nossa crença religiosa, qual é a religião que a gente frequentou, quais são os nossos títulos, as nossas posses, nada disso que deixamos aqui. O que temos de nosso, de verdadeiramente nosso, é aquilo que a gente conquistou, que são as nossas obras. Então, não será questionado, não será, vamos dizer, perguntado, né, quais são as suas obras, o que você trouxe de si, né, quais são as conquistas morais que você realizou enquanto estava na oportunidade da matéria, né, de crescer, de evoluir, de se melhorar. Isso é que será perguntado. Então, esse dom da mediunidade, ele apenas nos auxilia, é um coadjuvante, né, nesse processo, mas não tira de cada um de nós a tarefa de realizar por nós aquilo que temos que fazer, que é a nossa melhoria, a nossa evolução, o nosso progresso, né? E quanto mais as pessoas evoluem no sentido intelectual, mais também elas compreendem as causas naturais, que isso são questões de ordem natural da vida, e compreendem também, têm melhor condição também de fazer o discernimento entre o bem e o mal. E também faz com que a gente compreenda que a prática da caridade, vamos dizer, é o amor em exercício, é praticando que a gente vai exercitando.
É praticando que a gente vai, vamos dizer, buscando em nós recursos novos, vamos nos transformando para melhor, vamos adquirindo uma bagagem moral melhor. E isso é um processo diário, um processo de cada dia, é um processo que exige exercício, paciência e perseverança de cada um. E os médiuns, através dessa faculdade que recebem, né, que programam no plano espiritual de vir aqui realizar essa tarefa, de colocar-se à disposição do próximo dessa forma, eles têm a oportunidade de, através desse exercício da caridade, de realizar o bem não só ao próximo, como a si próprio, né? De também se melhorar como ser humano. Daniela, eu queria voltar um pouquinho, não para que você deixe essa linha de raciocínio, mas para que o nosso telespectador possa ver que ficou bem claro o que nós estamos querendo dizer. Por exemplo, quando nós dissemos na questão da mediunidade, da prática da mediunidade, e que o médium se julga que ele é que ele é o que está curando, que ele é que está expulsando o demônio, ou qualquer coisa assim. Mas nós vimos que o Evangelho nos fala que o Cristo impõe as mãos e disse: a sua fé te curou. Ele fala: vá, se mostra aos sacerdotes, mas não fica blasfemando nada para ninguém. Então, você vê que o ensinamento do Evangelho é para que nós sejamos, como você já disse, meros instrumentos. Porque vejamos, se nós estamos na prática da mediunidade, certamente que existe um trabalho espiritual por trás disso. Nós somos, como você mesmo disse, só a ferramenta do trabalho. Coadjuvantes, né? Só estamos doando aquilo que nós temos. E o que é que nós temos para ajudar? Um pouco de ectoplasma, que é o fluido animalizado que nós temos, que vai beneficiar no trabalho espiritual. Mas nada além disso. Então nós não podemos, como você disse, transferir para o médium, as responsabilidades inerentes a nós. E lá, passa lá pelo trabalho, etc. Mas se você tem que se reajustar, você tem que se reafirmar, você tem que orar, você tem que vigiar, mas não é vigiar os outros, vigiar as suas atitudes, vigiar para que o seu dia seja melhor, porque senão não adianta você ir lá que você não vai se curar, não é isso? Exatamente. Todas as nossas dificuldades, Valmor, a gente viu também que o Evangelho nos ensina isso. Todas as nossas dificuldades são originárias do orgulho e do egoísmo. E toda a moral do Cristo, nas passagens evangélicas, se a gente fosse resumir, elas estão exatamente na humildade e na caridade, que são as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, quer dizer, a caridade pura e sincera é o caminho que o Cristo nos indicou, é a porta estreita que a gente tem tanta relutância em tomar, em adentrar, Então, a gente busca, vamos dizer, o caminho mais fácil, o caminho do equívoco, o caminho das ilusões e da autoilusão, E com isso, a gente, vamos dizer assim, estamos andando na contramão das leis divinas. Porque toda vez que a gente anda na contramão das leis divinas, que a gente age com orgulho e egoísmo, nós estamos causando dificuldades para nós mesmos, nós estamos criando dor para nós mesmos. Então o processo de cura, de ajuda, ele tem que contar com a nossa vontade de nos modificarmos, a nossa vontade de sermos melhores, a nossa transformação. Se não contar com isso, não será eficaz, porque ninguém pode fazer por nós aquilo que cabe a nós mesmos, quer dizer, a nossa parte. E o plano espiritual, Deus, os benfeitores, eles estão ali para nos auxiliar. Mas muitas vezes nós não permitimos que esse auxílio chegue para nós, nem através dos médiuns, nem de outra forma, porque nós, vamos dizer, bloqueamos a nossa vida com tantas dificuldades criadas por nós mesmos que dificultamos a chegada desse auxílio. Ou seja, nós criamos lixo para nós, depois não queremos conviver com ele, fica difícil de livrar dele, Então, se a gente não quer lixo em nossa vida, então que nós não os criemos. É esse o caminho, que nós não os criemos, que nós procuremos um caminho diferente. E a mediunidade é justamente isso. Uma forma de nós desenvolvermos em nós a caridade é o amor em movimento. A mediunidade é um caminho, uma ferramenta para que a gente exercite
o amor em exercício, né? Mas não o único, o exclusivo. Então, uma fala muito importante que você disse, que a gente não deve atribuir ao médium a responsabilidade da cura, a responsabilidade daquilo de bom que foi feito, porque o médium ele foi um coadjuvante, ele foi um intermediário do plano espiritual, e que se a pessoa foi beneficiada, obviamente que ela teve um merecimento para isso, né? Então, quer dizer, a mediunidade, ele é um dom que nós recebemos gratuitamente para colocarmos à disposição do próximo, e por isso ele deve ser também realizado com desprendimento, sem interesse, sem visar nenhuma vantagem pessoal, né? O Evangelho também nos alerta que reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Então, que uma boa árvore dará bons frutos e uma má árvore não pode dar bons frutos. É interessante que você coloca dessa forma, dito pelo Evangelho, porque se alguém fala assim, olha, o Valmor está fazendo cura, mas quem é o Valmor para fazer cura? Aí a pessoa tem que analisar quem é o medianeiro que está fazendo a cura, não é? Porque se é uma árvore ruim, o fruto vai ser ruim, não é? O Evangelho fala que não se colhe figos de espinheiros. Exatamente. Não é? Então, cada um de nós temos que analisar o que é que nós buscamos, porque qualquer coisa que nós buscarmos, certamente que nós vamos achar. Existem espíritos e médiuns para tudo, para fazer de tudo, não é? Como existem espíritos bons e médios bons, existem médios ruins e espíritos ruins, e aí nós podemos ser prejudicados. Então, vamos dizer, para fecharmos o nosso assunto aqui, a gente tem que ter em mente que, concluindo, né, que as práticas espiritualistas são variadas e a gente deve, elas merecem e nós devemos ter respeito para com todas. Mas para que um grupo ou uma casa se autodenomine espírita, ele tem que ter duas coisas. Primeiro, levantar a bandeira da caridade. Fora da caridade não há salvação, que é o lema do Espiritismo. E o segundo é pautar-se no estudo das obras kardecianas, dos mecanismos da mediunidade e no estudo do Evangelho que está nessa codificação. Então, quer dizer, isso que é realmente que constitui uma prática espírita, né? Que é voltada para a caridade e voltada também para o estudo, para a compreensão das leis da vida, das leis divinas e colocar isso à disposição do próximo. É bom que você coloque assim, porque, assim, por exemplo, que existe muitos livros psicografados, nem todos são espíritas, não é? Assim como existem muitas práticas espiritualistas, nem todas são espíritas. Então, eles rotulam, às vezes, centro espírita, etc. e tal, mas a prática não é espírita. Então, tem duas coisas que nós temos que analisar. Espiritismo é Kardec e Evangelho de Jesus. Se existir alguma coisa que não tenha Evangelho, não é Espiritismo. Pode até ser muito boa para os seus adeptos, nós respeitamos, mas não é Espiritismo. Espiritismo caminha para e passo com o Evangelho de Jesus. Daniela, alguns instantes para que você se despeça. Eu agradeço a oportunidade. Vamos então desejar que Jesus nos envolva a todos com o seu amor incondicional e que possamos todos buscar no Evangelho, nos ensinamentos espíritas, a compreensão dessas leis naturais da vida e entender que são fenômenos perfeitamente naturais e que, se colocados, né, à disposição do próximo, com um verdadeiro intuito de caridade, poderá nos trazer muitos benefícios e poderemos também levar muitos benefícios ao próximo. É essa mensagem que eu queria deixar para nós no dia de hoje, para que possamos fazer essa distinção, que muitas pessoas têm uma visão equivocada do Espiritismo, com práticas de trocas com espíritos, e não é nada disso. O Espiritismo se baseia na doutrina, nos preceitos cristãos, naquilo que o Evangelho preconiza, na moral do Cristo. É isso que nós queremos fazer, essa distinção. E a mediunidade, obviamente, também tem que ser com o Cristo. Assim, o Estrada de Damasco termina por aqui, desejando a você e sua família uma semana de luz, de paz,
Fiquem na paz de Deus. Confira a programação do Centro Espírita Nova Era. Segunda, às 20 horas, estudo mediúnico. Terça-feira, às 19 horas, inicialização à doutrina. Às 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos e Passes. Também às 20 horas, estudo das leis morais. Quarta-feira, às 13 horas, corte e costura. Às 14 horas, Bazar Olga Silveira. Às 19h30, intercâmbio mediúnico privativo e curso básico de mediunidade. Quinta-feira, às 14 horas, estudos das obras de André Luiz. Às 20 horas, palestras e passes. Sábado, às 15 horas, Bazar Olga Silveira. Às 16 horas, Café com Fé. Às 20 horas, estudo sistematizado da doutrina espírita e passes. Domingo, às 9 horas, corte de cabelos e evangelização infantil. Às 9h30, sopa. Às 10h30, ouça pela Rádio Clube o programa Estrada de Damasco. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem.